Olá pessoal, boa noite a todos. Gostaria de saber, Luiz, você que entrou aí, me diz por favor se você está me escutando. Vocês estão me escutando, pessoal? Ah, beleza, ótimo. Então eu não vou precisar do fone. A Patrícia já pediu para entrar aqui, deixa eu só achei. Eu já vou colocá-la na sala para a gente iniciar, tudo bem? Então vamos lá. Oi, Paty, tudo Oi, bem? tudo! E você? Tudo bem, graças a Uhum, Deus. tá ótimo. Muita correria aí? Ai, nossa, bastante. Ah, Tá complicado. é, o pessoal, antes de você entrar, já perguntei para todo mundo aqui se estava dando para ouvir o som, se eles estão conseguindo ver, e a resposta foi em bom e alto som. Então, acredito que a gente está com uma boa conexão Vocês estão me e vai ouvindo conseguir. também, né? Eu sim. E o pessoal, me dê um joia aí, alguém se está escutando a Patrícia, por favor. Eu acho que sim. Tá. É. Maravilha. Bom, então estamos em casa, né? E eu fiz 4 lives sobre esse assunto nos últimos 30 ou 40 dias. E todas essas vezes eu fiz lá da minha sala na UFMT, para ficar lá perto do computador, né? Ter outro ambiente. Mas hoje, devido ao horário, eu estou aqui em casa, então é a primeira vez, né? Expondo aqui a parte do ventilador e a porta, que é a única coisa que dá para ver aqui do apartamento. Então, para todo mundo que está entrando ainda na sala, eu Que desejo tem sticks em casa. tô vendo, deve ser bastante tarefa, né? Não está tendo aula, não Não, está tendo coisas, ou não? não é tarefa, não. Esse daqui são uns poemas que eu espalhei aqui pela parede de casa. Poema? É, Ah, uns então, trechos pequenos. não- isso não Posso chegou ler o aqui que ainda. tem aqui? Peraí, deixa eu ver qual que é isso. Ó, esse daqui é Walter Hugo Mãe. Esse daqui não é um poema, é um trecho do livro dele. Somos o resultado de tanta gente, de tanta história, tão grandes sonhos que vão passando de pessoa para pessoa que nunca estamos sós. Aí. Ah, muito bonito, né? Nessa época, né, é bem profundo, merece aí É. uma reflexão, talvez uma reflexão até mais profunda do que o próprio assunto que a gente vai tratar aqui, que é exercício e câncer. Também merece, né, bastante reflexão, porque como o pessoal que já me acompanha, tanto no Instagram, nas lives, e alguns que já devem ter visto a sua também, ou que têm acessado o seu trabalho, sabe que, assim como eu vi você falando numa das lives, eu acho que foi com o Rodrigo, lá da Unicamp, se eu não me engano, que o câncer o O exercício está passando Bruno. por uma, por uma época ou por uma etapa tal como foi a insuficiência cardíaca ou infarto do miocárdio, quando se pedia para aqueles pacientes fazer exercício e havia uma certa desconfiança, né? Então, eu imagino que o câncer esteja passando mais ou menos pelo mesmo período, pelo mesmo senão, né, entre aspas, vamos dizer. E por isso que eu acho que também está em bastante evidência. As pessoas começaram a se interessar pelo assunto, principalmente porque aumentou a sobrevida de alguns pacientes, algumas pesquisas têm mostrado isso. Certo? Mais ou menos por aí. Certo. Por aí. Então, pessoal, pode falar, Paty, desculpa. Não, eu falei por aí. É isso É, daí. para quem não conhece, eu acredito que para quem é da área da educação física, em algum momento ouviu falar nessa pessoa, né? A professora doutora Patrícia Shakur Brum. Então, não estou chamando ela de velha, não vem aqui ninguém encher meu saco ou falar alguma coisa. Justamente É pela. porque senão eu saio dessa live aqui, deixa você sozinho, tá bom? Por isso que eu já me adiantei. Eu já me adiantei. Porque eu tenho certeza, pelo número de publicações, pela inserção, pelos convites aos eventos, enfim. Quem conhece a literatura ou olha de perto
os efeitos do exercício físico e gosta de estudar mecanismos, com certeza já deu alguma olhada nos seus trabalhos, e não os seus trabalhos em si, ninguém faz nada sozinho, mas o seu grupo e de tantas pessoas que você já formou e que estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, né? Então eu acredito que as pessoas que assistirem isso aqui até o final hoje só terão a ganhar, e inclusive essa pessoa que lhe fez o convite, que já te agradece. Eu sei que a sua agenda é extremamente apertada, a gente conversou no início do mês, né? Aí passou tão rápido, hoje é dia 30, e cá estamos nós para conversar sobre esse assunto tão sério, mas ao mesmo tempo tão cativante, né? Que é o câncer. Ah, com certeza. Uma coisa que vai para cá, que vai para lá, e cada um responde de um jeito, e a gente fica louco com essa história toda. Mas vamos lá, eu vou tentar aqui dar uma resumida no currículo da Paty. Em alguns momentos eu vou chamá-la de Paty, mas depois vocês vão entender por quê, pela história toda que envolve isso. Uhum. Graduada em Educação Física pela Fundação Educacional de São Carlos e doutora em Educação Física pela Universidade de São Paulo. Fez seu pós-doutorado em Fisiologia Celular e Molecular na Universidade de Stanford, na Califórnia, Estados Unidos, e em Fisiologia do Exercício na Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia, Trondheim, certo? Na Noruega. Passou um período sabático por lá também, e atualmente é professora titular da Escola de Educação Física e Esporte da USP, e membro da coordenação diária, ou da área, de saúde da FAPESP, que para quem não é do estado de São Paulo, é a maior fundação de amparo à pesquisa que a gente tem no país. Juntando todas as outras, em termos de aporte financeiro, ela ganha de todas as outras somadas. Para vocês terem uma ideia da importância desse cargo, desse lugar que ela ocupa dentro dessa fundação. A Patrícia, ela tem aí por volta, né, isso eu olhei hoje, 176 artigos publicados, focados, boa parte deles, no entendimento do efeito do exercício sobre algumas variáveis relacionadas ao coração, ciência cardíaca, e boa parte deles também em modelo animal, mas há estudos também em modelos humanos. Orientou 16 alunos de mestrado, 13 de doutorado, quase o mesmo número, isso é muito difícil de atingir, e supervisionou no pós-doc um total de 6 alunos. Eu ainda não coloquei os em andamento, só os concluídos. E para quem é da área da pesquisa, eu sei que tem muita gente aqui que é da parte prática também, mas ela tem uma coisa muito importante a ser destacada aqui, que ela é bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPq nível 1A, que, para quem não entende disso, é um nível máximo, que leva anos para se atingir, tem muita coisa em jogo, muita coisa a ser analisada, então isso é extremamente importante. E a Patrícia participa de muitos eventos no exterior, muitos eventos no Brasil, a gente já se trombou, né? A gente já dividiu, não mesa, mas a gente já foi congressista e palestrante em alguns eventos, como o que acontece em Petrolina, o que acontece em Londrina, que é o Combramene, né? Mas um que me marcou e que me fez conhecer o trabalho dela, a pessoa dela, foi um dos países de língua portuguesa que aquele ano aconteceu em Portugal, na cidade do Porto. Eu não sei se ela vai lembrar dessa história, ela estava com um outro grande pesquisador brasileiro, o Carlos Eduardo Negrão, e a gente estava numa mesma sessão, e eu entrei com a minha orientadora, a Maria Alice, que a Patrícia conhece bem, que já é uma professora aposentada da Unesp, e fui apresentada para a Patrícia sobre os trabalhos dela, e depois o mundo girou, a minha irmã foi fazer educação física também, e a Patrícia se tornou, logo depois, assim, de algum tempinho que a minha irmã estava lá na USP, orientadora da Vanessa no mestrado, doutorado, iniciação científica, pós-doutorado, enfim. Então, a gente acabou que se cruzou por vários jeitos, né, por várias maneiras ao longo desses anos. E Patrícia caiu? Vou esperar ela pedir de novo aqui. Vocês estão me vendo, pessoal? Voltou. Não sei qual Voltei, parte, em qual perdão. parte você perdeu. Não, não tem problema, o pessoal já escutou.
Ah, tá. Mas eu Tava dizendo perdi que você entrou com a Maria Alice, aí isso, depois eu não entrei com uma escutei mais. de uma sessão naquele congresso de língua portuguesa, ela me apresentou você e depois teve toda a história sua que você tem até hoje com a Vanessa Voltarelli, né? Que não é, É minha é a filha. administradora hoje também e trabalha nessa área de câncer exercício também. Mas eu estava dizendo antes de você cair que uma das partes mais importantes foi que eu estava começando a estagiar no seu laboratório, frequentando as suas reuniões, uma ou duas vezes por semana, e quando eu passei no concurso aqui na UFMT, e fui na sua sala te comunicar, e aí realmente eu estava um pouco em dúvida, de sair de São Paulo e vir para cá, e você falando, não, pega e vai, depois você vê o que vai acontecer, e nisso já se passaram 11 anos. Então eu tenho que te Nossa, agradecer aquele impulso, né? Aquela coisa, olha, vai, me deu aquela confiança, eu vim para cá, as coisas aconteceram, e estamos aqui hoje, né, tentando fazer as coisas acontecerem para a área da educação física, para a área da saúde. Então, é um agradecimento que eu tenho para te fazer também, porque às vezes as pessoas não lembram, né? Mas a pessoa que sentiu aquilo, ela lembra. Ela nunca mais esquece. Então, que te agradeço. legal. É, talvez eu pudesse ter ficado, mas eu vi e pronto. Hoje eu tenho uma filha que é cuiabana, então muita coisa tinha que acontecer. Pois é, muito bacana. Obrigada pelas palavras aí, Fabrício. E me relembrar uma história, é muito bom. Muito obrigada pelo convite. A gente meio que tá junto, né? Porque a Vanessa, que é a irmã do Fabrício, ela é minha filha de muitos anos. Desde a graduação, ela entrou no laboratório e eu tenho imenso prazer de ser a mãe científica dela, né? Que é uma pessoa que eu adoro. Pessoa, não só a pessoa, mas a profissional também, de que eu me orgulho bastante, né? Nós dois, né, Enfim, Fabrício? a gente começa a babar aqui se começar a falar, né? Ah, É com meio complicado. certeza. Né? Mas assim, como o nosso tema é exercício e câncer, é uma das suas principais áreas de investigação. Eu sei que você tem uma vertente de um dos seus projetos lá no seu Lattes, que tem que estudar também os efeitos do câncer sobre o coração, que tem o projeto da Vanessa também que estuda o sistema imune, das parcerias, uma das principais parcerias que vocês têm hoje é com a Universidade de Bath, certo? Na Sim, Inglaterra, e que com James, e boa parte daquelas coisas que eles trabalham lá, tanto com o modelo animal como com o ser humano. Mas, antes disso, eu acho que seria interessante o pessoal saber como que te trouxe a trabalhar, um pouquinho da sua trajetória e te levou a trabalhar com esse tema, câncer e exercício. ah, eu conto com o maior prazer. Na realidade, minha expertise era em exercício nas doenças cardiovasculares e que eu gosto até hoje, né? E que inclusive o câncer leva, né? Dependendo da cardiotoxicidade, do quimioterápico, a gente sabe que as doenças cardiovasculares começam a ficar mais prevalentes nas mulheres depois de 5, 10 anos de tratamento, né? Elas desenvolvem Sim, fatores de risco e tal. Mas como que o câncer chegou na minha vida? Assim como outros assuntos que eu não estudava antes do câncer, né? Eu acho assim que as pessoas, os alunos, e isso eu falo para quem é orientador, para quem faz pesquisa, que é muito importante a gente levar em consideração a vocação e a vontade da pessoa que te procura. Obviamente, a gente tem que você tem uma linha de pesquisa, que você tem que, as pessoas que vêm trabalhar com você têm que se encaixar nessa linha de pesquisa, mas dentro do possível, quando você consegue também abraçar e que uma ideia dessa pessoa e que ela tenha muita vontade de trabalhar com aquilo, sempre é importante que o aluno faça o seu trabalho com brilho nos olhos, trabalhando naquilo que realmente ele se sente vocacionado, né? Então foi assim. Na realidade foi um aluno que queria estudar, queria trabalhar no meu laboratório. Ele começou como uma monitoria na minha disciplina. E daí ele falou: Patrícia, eu gosto muito do que você trabalha, eu quero trabalhar com caquexia, mas não relacionada às doenças cardíacas, mas sim a caquexia do câncer. Eu falei assim: você tá louco? Eu não é o trabalho Cris? com câncer. Foi o Cristiano,
Daí o Cris falou assim, mas veja bem, e olha, e me contou toda uma historinha. Daí eu falei assim, ai meu Deus do céu. Naquela época, foi antes de eu ir para a Noruega, eu passei um tempo na FAPESP, né, como coordenadora de área naquela época, lá atrás. E daí eu tinha o Roger Chamas lá, que também era da coordenação de área da FAPESP. Eu falei, eu vou conversar com o Roger, se ele me topar me ajudar, porque ninguém faz nada nessa vida sozinho, você precisa de expertise, de caquexia. Eu entendo de regulação do músculo e tal, se ele me ajudar com câncer, eu acho que eu me atrevo, né? E era inicialmente um trabalho de mestrado. Daí foi assim que eu cheguei no câncer, né? Sim. Foi tentando atender um pouco uma vontade que o Cristiano tinha de trabalhar com caquexia, mas com uma doença, outra doença sistêmica, que era o câncer. Entendeu? Sim. Outra doença crônica. Mas eu achei muito legal e daí acabei me envolvendo tanto que hoje eu trabalho, nossa, pesquisar na área de oncologia me abriu tantas portas. E eu achei que foi ótima. Foi Sim. ótimo É, abrir a gente essa. tinha no início, né? É um tema que ele, por mais pesado que seja, muitas mortes. Não sei, teve um aluno meu que qualificou essa semana. Eu te mandei a apresentação, Me inclusive, não sei se mandou. aqueles dados epidemiológicos no início em relação às estimativas de casos novos e mortes, assusta, né? A gente está em época de Assusta. pandemia, mas assusta, né? É um tipo de coisa que a gente tem que parar para pensar. É, É pesado o assunto, mas ao mesmo tempo a gente quer entender por que que essa célula se comporta dessa forma, por que que há vários tipos e aonde que o exercício entra nisso não, tudo, com não é? certeza. E é uma área muito assim, que se você for pensar, a terapia do câncer tem melhorado muito, e isso tem dado uma chance muito grande das pessoas terem sobreviverem, né? E passarem a conviver, né? Após câncer, beyond câncer. Uhum. Então, eu acho que isso acaba agora, a nossa profissão acaba sendo de fundamental importância, assim como outras profissões da área de saúde, que é fazer com que essa pessoa viva bem e que ela viva com qualidade de vida, entendeu? E que o Sim, exercício pode ajudá-la demais. Impressionante. E tem muito pouco ainda é, feito e realizado comparado com outras áreas, por exemplo, das doenças cardiovasculares. Há uma previsão de que em 2030, que já não está mais tão longe assim, daqui 10 anos, o câncer vai ultrapassar e vai deixar as doenças cardiovasculares, que são a primeira causa nos países desenvolvidos de morte no mundo, vai ficar em segundo lugar, o câncer vai ultrapassar, né? Então, eu acho que é uma área muito promissora e ainda há muito que ser feito e conhecido dentro da parte de exercício, né? O exercício como uma terapia complementar. Já em câncer não se fala terapia adjuvante, porque senão a pessoa confunde. O oncologista sim. fica incomodado. Então a gente fala terapia complementar, né? Já que a gente tem um oncologista Exatamente. assistindo a gente aqui, que é o Eduardo, ele é da nossa equipe lá do hospital. Na verdade, ele Uhum, era aqui do Hospital do Câncer e ele se mudou para Piracicaba, está mais perto de de vocês aí do que de mim. Está sim. pertinho da cidade que eu morei 10 anos da minha vida, que é Rio Claro, né? Estudando. E a gente já fez algumas lives, ele, assim, lógico, tem algumas pessoas que ainda resistem, mas ele não vê nenhum problema em utilizar os termos que a oncologia às vezes utiliza, como Uhum. neoadjuvância, adjuvância, mas o termo complementar, talvez para um assunto que ainda é tão um pouquinho incipiente, talvez seja um pouco mais prudente, né? Para a É, gente pensar em só colocar nos para não, artigos. só para não confundir. Isso. Sim, é. Uhum. Eu acho que é mais questão de termos, né? Para a gente colocar, para tentar discutir o assunto. Eu acho que é mais ou menos isso. Teve uma pessoa que você conhece bem, que é o Zé Alberto Duarte, lá de Portugal, que ele Sim. disse a mesma coisa que ele teve aqui o ano passado, ficou 10 dias com a gente aqui na UFMT, para um edital que eu consegui, e ele, nas 4 palestras que ele deu, ele disse a mesma coisa, que o câncer está numa ascendência e vai alcançar níveis de mortalidade,
de número de casos, enfim, então, próximos ou até empatando tecnicamente ali com as doenças cardiovasculares. E Sim, lembrando com que ele começou a certeza. carreira dele trabalhando com câncer, né? Ele é médico, enfim. Hoje ele trabalha também com modelo de câncer, mas com animais. Com certeza. E realmente é uma área muito promissora, né? E aí, pensando nisso, Bastante. o pessoal, imagina, para você falar com a Patrícia Brum, pessoal, a gente tem que pensar num roteiro, porque a gente tem muito estudo, e eu preciso absorver, eu preciso sugar tudo que ela tem, porque isso aqui vai ficar gravado, vocês vão assistir. E a gente conversou sobre pontos que a gente, porque assim, o Instagram ele dá 1 hora, enfim, depois você pode entrar de novo, né? Mas só para a gente tentar ver algumas coisas. A Paty, por muito tempo, ainda hoje, mas tem alguns estudos que ela faz com modelo humano, ou com ser humano também, mas boa parte das pesquisas que ela faz ou fez no laboratório dela, nos estágios, com seus alunos, foi com o modelo pré-clínico com os animais, né? Então, eu gostaria que você dissesse um pouquinho para o pessoal, para a gente aqui, qual que é a importância, porque muita gente, não as pessoas que estão aqui, porque eu acho que a gente está com uma audiência qualificada, mas ainda há uma torcidinha de nariz para os trabalhos com os animais. E eu gostaria que você desse a sua opinião, ou boa parte da sua experiência em relação aos estudos pré-clínicos com animais, nessa área do câncer e exercício. Eu acho assim, eu até vou usar um pouquinho de história da fisiologia do exercício para te responder, porque eu acho assim que são muito complementares. Os primeiros, por exemplo, eu não sei se você se lembra, mas o primeiro apontamento do American College de recomendação de exercício físico para a saúde, que não fosse para o esporte, isso daí foi lá no final perto do final da década de 80, perto de 1990. Foi a primeira diretriz, né? Então, se sabia que o exercício poderia trazer benefícios à saúde, né? Por causa dos trabalhos epidemiológicos que começaram lá na Inglaterra e até antes disso, né? E daí o American College fez o seu primeiro posicionamento. Então, assim, ó, maravilha, o exercício é bom, ele pode melhorar a sua saúde, daí vem a próxima pergunta, como? Sim. Por qual mecanismo? Daí, o que acontece? Vários pesquisadores na área de fisiologia do exercício se interessaram, e foi bem na época que eu estava iniciando a minha pós-graduação, na década de 90, eu cheguei nesse nicho, olha que legal e que sortuda que eu fui. E entender o porquê que o exercício trazia benefícios para a saúde, né? E eu tive a sorte de cair num laboratório, né, em que o Carlos Eduardo Negrão, que foi meu orientador, estava, com o background de fisiologia do exercício, junto com um dos maiores pesquisadores do mundo em regulação da pressão arterial e com todo aquele background em trabalho animal para estudar mecanismo, que era o professor Krieger. E aí, o que acontece? Se sabe que o exercício melhora a saúde, se quer saber como. Então, vários pesquisadores no mundo passaram a fazer trabalhos cada vez mais para entender os mecanismos biológicos para aquilo que se via, entendeu? Então, eu acho que ciência é muito lindo, é muito bom, e o conhecimento, ele é multiprofissional, e ele é em diferentes níveis. Então, um trabalho epidemiológico é super bem-vindo para constatar um problema, como começou na década de 50, com Jeremiah Morris, mostrando que quem tinha um trabalho, por exemplo, no transporte público de Londres, quem tinha um trabalho que era mais ativo, tinha menos doença do coração do que o motorista de ônibus que era sedentário. Maravilha! Sim. A partir daí se começa, opa, exercício pode melhorar a saúde, muito bem, daí vem os trabalhos mais mostrando isso. E daí se complementa e se vai cada vez mais a fundo para entender os processos. E hoje a gente tem várias ferramentas que chegam em célula, em outros organismos. Tudo isso ajuda a gente a compreender o quê? Os benefícios que o exercício traz para a saúde. E no câncer não é diferente. Sim. Né?
Claro que existem Apesar as de ser diferenças muito entre mais organismos. incipiente, né? Hã? Sim, existe a diferença entre organismos, mas que podem ser minimizadas com estudos que Sim, são paralelos e você vai tentando descobrir mecanismos que são análogos, mecanismos que não exatamente. são, e tentando eliminar. Né? Senão nesse mundo não ia ter vacina, né? Exatamente. Se você for ver, por exemplo, que se estão trabalhando nas vacinas para, por exemplo, Covid-19, vão testar em quem primeiro? Vão testar, fazer Uhum. pré-clínica em porco, depois vai para o macaco, daí vem para Vai gente. subindo, vai É, subindo. por aproximação. Então, assim, tudo é necessário, né? Há Uhum. similaridades, há diferenças e a gente tem que saber, né, Uhum. delas. Tem que Sim, conhecê-las muito bem, saber das limitações. Mas o que a gente está fazendo é produzindo um conhecimento que é muito importante, né? sim. Na, para o Dependendo da avanço e para a perspectiva. nossa área, porque a gente precisa, e toda a recomendação, né, Fabrício, saiu a recomendação agora no final do ano passado, do American College of Sports Medicine, né? Com Uhum. relação, por exemplo, foram 3 que eles lançaram, mas tem para prevenção e tem para os sobreviventes de câncer, né? Sim, Tudo aquilo lá que eles conseguiram recomendar e fazer levantamento sobre vários efeitos colaterais ou que ficam, né, do tratamento do câncer, aquilo lá foi tudo baseado em trabalho publicado na literatura em ciência. E dali tinha trabalho clínico, ali tinha trabalho pré-clínico, ali tinha todo o trabalho dentro daquela área que ajudou na construção do conhecimento que fez sim. com que a gente tem que enriquecer a literatura, a gente tem que produzir ciência, porque só produzindo ciência é que a gente vai ter uma recomendação para uma conduta populacional ou clínica Confiável, né? Que confiável. Exatamente. possa Como é que ser você vai dar consumida. recomendação A, recomendação B para um tipo de exercício se você não produz? Isso tem que ser tirado na literatura e tem que se ver que aquele tipo de exercício, quer seja aeróbio, força, flexibilidade, faz isso, faz aquilo para o paciente com câncer. A gente tem que ter trabalho, tem que ter ciência produzida, né? Levar, sem esquecer de dizer também que os trabalhos com animais, num curto espaço de tempo, ele te dá muitas variáveis e Com que você certeza. consegue Você analisar. pode estudar coisas que você não consegue estudar no humano, né? Hum. O Por exemplo, próprio. uma das coisas que me levou a estudar câncer aqui foi o pós-doutorado lá em Londrina com o Rafael Deminici, que você conhece, que vai mediar a sua mesa, Conheço. inclusive, em Londrina, no próximo Combramene. Ele Ah, me falou, enfim. E a quantidade de dados que a gente conseguia em 4, 6 ou 8 semanas, e publicamos esse trabalho ano passado na Medicine Science, tem um outro que está em via de submissão também, tudo mostrando que o exercício físico para aqueles animais que não recebem nenhum tipo de terapia, seja ela terapia hormonal, químio, rádio, qualquer outro tipo de terapia, você freia a caquexia no músculo daqueles animais, faz com que, pelo menos, as fibras ou as células musculares fiquem preservadas e que isso tem uma correlação muito grande com sobrevida. Bom, aí você tem que transportar isso para o ser humano. Né? Pô, será que isso vai acontecer também? Porque ali a gente tem o tumor de Walker ou tem o Ehrlich, né, que são 2 tipos de tumores um pouco diferentes, um é no camundongo, outro é no rato. Mas e agora, né? Como que a gente vai estudar isso no ser humano que tem ali inúmeros tipos e o tumor muitas vezes é muito heterogêneo? Foi uma das figuras que eu vi na sua aula que me chamou muita atenção em Londrina, no último Combramene, que você mostra uma célula e toda a heterogeneidade de uma célula tumoral, e ali a gente começa a entender por que é tão complicado, né? Então, se a gente passar isso para o ser humano e falar, olha, quais seriam as dificuldades? Porque vão ter aqueles que apresentam sarcopenia, aqueles que não apresentam, aqueles que estão fazendo tratamento, ou que já passaram por uma cirurgia. O que você pensa sobre isso? Quando a gente transporta tudo isso para ele. então, como é? Não Pro, entendi pro, o finalzinho. quando a gente tenta
transportar todos esses conhecimentos que a gente produz com os Na animais. realidade, eu não tenho essa preocupação de ficar transportando o que eu produzi agora, nesse momento, para um trabalho clínico. Eu acho que eles são complementares. Eu acho que, dependendo da pergunta que você faz, por exemplo, num trabalho pré-clínico, você quer saber, por exemplo, uma das coisas que a gente observa que é muito legal, por exemplo, em animais, é que você treina e o volume do tumor ele diminui. Isso daqui são vários e vários e vários trabalhos mostrando isso. Por exemplo, uma das coisas que a gente sabe de mecanismos de mecanismos biológicos que podem estar ajudando a explicar essa resposta é, por exemplo, o sistema imunológico que tua irmã estuda, evasão do sistema imune. Então, a gente vai lá, pega aquele tumor, quer ver que população de células que tem ali do sistema imune, como é que está distribuindo, se muda, quer ver se tem impacto sobre a função dessas células, se elas estão combatendo mais o tumor. Então, são perguntas mais de entender mecanismos ali envolvidos num benefício. Por exemplo, com caquexia, eu vou te dar um exemplo. Caquexia do câncer. A gente fez todo um estudo, por exemplo, em caquexia do câncer, em que começou com animal e depois lá no final a gente testou em humano. Então deixa eu contar uma historinha. Mas não tinha intenção de aplicar, né, assim, exatamente. O que a gente queria era conhecer mecanismos envolvidos na caquexia. Então lá aquele Cristiano que me convenceu a trabalhar com câncer, lá atrás, teve uma época, a uma altura do trabalho já era de doutorado dele aí, em que ele foi passar um tempinho comigo lá na Noruega, enquanto eu estava lá, e levou amostras dos animais que ele tinha com câncer, com caquexia do câncer sedentários, os que treinaram, e tinham uns animais controle. E a gente rodou uma proteômica ali, uma análise proteômica, para ver proteínas que eram diferencialmente expressas no músculo desses animais. E o que me interessava? O que interessava a gente naquela época? Que você tivesse proteínas ali que tivessem alteradas na caquexia em relação ao animal controle, sim, e que o exercício modificasse no sentido oposto da doença. Ou seja, eu queria alvos que fossem modificáveis pela minha terapia, que é o exercício. Entendeu? Essa down regulation de alguma daquelas. Ou down ou up, não importa em que sentido fosse a alteração. O que o exercício tinha que fazer era voltar ao normal aquilo que estava alterado no músculo caquético, tá certo? E a gente, no final das contas, acabou de sair esse artigo, mês passado. A gente achou uma proteína que a gente nunca tinha ouvido falar, que era COPS-2, TRP-Allen, né? Eu vi você falando. Então, e a gente queria saber se essa proteína, qual é o papel dessa proteína? O que ela faz? Então, o que a gente fez? Nocauteou essa proteína na célula e viu o que acontecia com a respiração celular, viu o que acontecia com os miofilamentos. Depois a gente fez superexpressão e a gente fez a gente queria saber qual é a função dessas proteínas. E no final do trabalho do Cristiano, a gente notou que, de alguma forma, uma das funções, só para resumir, uma das funções dessa proteína, ela regula a transcrição gênica de proteínas relacionadas ao citoesqueleto do músculo esquelético, tá? E daí, o que a gente viu que foi legal e que foi clinicamente relevante? A gente viu que, no diagnóstico do paciente com caquexia do câncer, mas relacionado a câncer do pulmão, câncer de pulmão, que também evolui com caquexia, a gente notou que a mesma alteração que a gente via nos animais caquéticos no músculo, né, a gente via nos indivíduos com câncer de pulmão. E daí, me parece que essa proteína, né, agora uma das coisas que a gente estava querendo ver era se o transcrito dela circulante tinha alguma relação com o prognóstico, porque a gente sabe que quanto mais alterada ela tiver,
Será que isso tem relação com o prognóstico? Melhor ou pior? Será que pessoas com maior, histórico, pior, pessoas com histórico de atividade física maior ou menor e que tiveram um diagnóstico do câncer vão ter um prognóstico melhor ou pior? Ela pode nos ajudar nisso, por exemplo, não é? Isso é uma das perguntas que a gente ainda tem, entendeu? Mas isso pode ter uma relação muito grande, né, com o que você falou no início, talvez a taxa de crescimento do tumor, o tamanho que ele atingiu, e quais serão os impactos dele sobre o músculo, e o que está protegendo o músculo se o sujeito faz exercício. Não só no tecido tumoral, né? Não só no tecido tumoral, mas no caso do Cristiano é no próprio músculo, na caquexia, entendeu? Será que ele é um marcador? Porque o que a gente sabe, por exemplo? A gente sabe que pacientes, ao diagnóstico, que são caquéticos, eles morrem muito mais rápido e toleram muito menos a quimioterapia, a terapia convencional, do que o paciente que não tem câncer não tem caquexia. Né? A tolerabilidade ao quimioterápico é maior e a sobrevida também é maior. Então, a janela de tratamento é maior. Né? Se eu conseguir antever isso, ótimo. Se eu sei que o exercício modifica isso, ótimo. Entendeu? Eu vou fornecendo dados na literatura que começaram com um trabalho pré-clínico, mas de repente eu posso ter uma ponte, eu posso ter um link, né? Ou não. Sim. Então eu acho que ajuda, ou não, mas eu entendo o processo. Entender o processo, pode ser que não tenha uma aplicação direta ali, mas conhecendo o processo, pode ser que, em paralelo, alguém que trabalhe, né, com desenvolvimento de fármacos ou de outra tecnologia possa conhecer esse mecanismo para utilizá-lo com um fármaco, ou sabendo que o exercício modifica tal via que é deletéria, a gente tem mais recursos, a gente tem mais conhecimento para conseguir convencer as oncologistas e as pessoas e a comunidade da oncologia e científica de que o exercício é uma terapia complementar fundamental para o paciente oncológico. Eu estou bastante convicta disso. Eu também, ainda bem que a gente não combinou esse tipo de fala aqui, né? A gente está tendo agora em relação às nossas impressões, mas conversando porque assim, como eu tenho esse projeto no hospital e converso com principalmente alguns médicos que estão lá, alguns não medem, né, porque não é o objetivo deles ali, mas tem as anamneses, tem as conversas com o paciente, tem os pacientes que depois do tratamento acabam não aderindo a um programa de exercício físico e dentro daqueles 5 anos entram para a estatística de recidiva. Aqueles que mudaram o estilo de vida passam 5 anos e recebem aquela que a gente coloca entre aspas alta, né? A oncologia não gosta muito de falar em alta, principalmente dentro dos 5 anos, mas isso são, pensando em desfechos dentro da oncologia, é muito poderoso, né? Se a gente for pensar. E aí vai de encontro àquilo que a gente está falando, em relação a como será a vida daquele sobrevivente, ou daquela pessoa que está sob tratamento. Mesmo fazendo químio, mesmo fazendo rádio, e ela acabar sendo liberada para fazer exercício, os benefícios, a partir desses mecanismos, esse pontual que você destacou aí, e outros, né, ali na ponta final, isso é perceptível, porque o paciente acaba tendo uma qualidade de vida melhor. Acho que é mais ou menos isso, né? Não, com certeza. Tem uma pergunta aqui, ó, do Luiz Felipe. Gente, eu não consigo ler quando eu estou falando, viu? Mas aqui essa daqui deu para ler. Existem estudos sobre a remodelação da matriz extracelular e a influência do exercício em pessoas com câncer. Eu sei que o câncer muda a expressão de proteínas da matriz extracelular e tudo. Agora, isso com câncer, Patrícia, Bruno, não sei. Também não. Desculpa na resposta. Sim, se alguém souber, coloca aqui nos comentários para ajudar a gente, né? Nós estamos fazendo essa live sozinha, afinal é vivo, live vivo. Temos aqui na audiência... Tem um monte de gente para ajudar. Temos o Ivo Vieira, que é um aluno de doutorado da
de um pessoal que estuda exatamente, não só isso, mas lá Então, na Católica de que Brasília, pode nos que são as ajudar. metaloproteinases, né? Isso. Metaloproteinase, ela se Uhum. diferencia no músculo, tecido adiposo, osso, enfim, mas provavelmente o câncer mexe com tudo, né? Provavelmente deve ter alguma coisa ali, mas eu não faço ideia também. Teve alguma pergunta, não sei quem fez também, se você já leu alguma coisa sobre a IL-7. Ah, o Fábio Lira está falando que tem um estudo da Marília com matriz extracelular. É. Marília E Cilander, deve Fábio, ser, com deve ser. certeza. Com certeza. No tecido, é que a Marília, ela estuda mais tecido adiposo, então ela deve Isso, estar ela me estudando respondeu. isso no tecido adiposo. Olha lá, tá vendo? Lembrando que ou a perda de peso pode ser na forma de tecido adiposo também, né? Pode acontecer também Até antecede. Até até antecedente. antecede. Até Inclusive, eu antecede vi um do. trabalho deles lá, dela com o pessoal da Itália, que diz que eles estão estudando até GUT, né? O GUT, que é o sistema, a parte da Microbiota. microbiota, e Uhum. dizendo que a coisa pode começar ali, né? Não sei se você deu uma olhada nesse trabalho também. Eu vi, que ele, se é o que eu estou pensando. E eu não lembro agora, mas acho que foi com seres humanos. Sim, Eu com acho que certeza. com É uma parceria que eles têm ali com o isso. hospital, o HU. Isso. É, isso, HU, tal, e ela tem as parcerias internacionais. sim. Então, mas, por exemplo, vamos pensar numa pessoa, por exemplo, por que que o exercício. Agora, eu tenho uma coisa que me incomoda um pouco, né, com relação ao exercício, ou mesmo do American College, que soltou agora as diretrizes e fala assim: olha. Ou não tem só eles, tem o da Austrália, que até é muito mais Sim, prático, coloca como fazer, o que fazer. E tem vários outros, saiu o espanhol recentemente, né? Então, vamos pensar nesses trabalhos. Eles colocam ali trabalhos que fundamentam a prescrição do exercício e a adoção, fazer exercício aeróbio, de força, flexibilidade. Mas 70%, tem alguns trabalhos que mostram, 70% dos pacientes que são diagnosticados com câncer, se eles eram um pouco ativos, eles deixam de ser ao longo do tratamento. E muitos deles continuam inativos após o tratamento, entendeu? Então, assim, é interessante saber que a informação é diferente da conduta. As pessoas podem ter a informação de que fazer exercício pode ser importante para elas e pode trazer benefício para elas, mas as pessoas não fazem, isso não quer né? dizer que ela vá fazer, né? Esse é o Não, ponto. não. Então isso assim é algo que a gente tem que pensar também em Mas tem um gap aí, eu acho que tem um gap. Tem um gap, como fazer as pessoas verem a importância e que elas precisam incorporar o exercício como uma prioridade em suas vidas, né? Isso é muito importante, né? Daí você pode dizer, olha, fazer atividade física, ser fisicamente ativo, quer seja no seu caminho para o trabalho, na, fazendo alguma atividade dentro de casa, isso é melhor do que você não fazer nada. Mesmo que você não isso, atinja as recomendações. Tem alguns trabalhos mostrando que mesmo que vocês não atinjam as recomendações dos 150 minutos da OMS, ou aquelas que saíram agora do American College, se você se tornar uma pessoa menos inativa, você já tem benefícios. Tá? Isso é suficientemente ativa, importante. né? Alguma coisa do tipo também, eles às vezes abordam. Mas eu Não é à acho toa que que eles falam, né? pesquisas qualitativas também são muito importantes para que a gente entenda quais são as barreiras das pessoas para adotar um estilo de vida mais ativo, entendeu? Sim. Isso não é algo muito simples. Mudar a conduta das pessoas, né? Então, assim, não adianta ter um tratamento avião se as pessoas preferem tomar remédio do que fazer exercício, né? Sim. O, E isso, gente, precisa de uma equipe multidisciplinar, porque eu estava lendo alguns papers agora
mostrando que quem que recomenda exercício? Você está lá fazendo seu tratamento. Daí eu estava vendo um trabalho que mostrou, foi publicado agora em 2020. É recente, esqueci o nome não lembro o nome do primeiro autor, mas que ele estava falando assim, olha, saiu as prescrições aqui do American College, tem um monte de recomendações de guidelines pelo mundo, mas as pessoas não fazem. Tá, isso também tem um problema. A equipe multiprofissional que trabalha ou que está cuidando dessa pessoa não está sugerindo que ela faça exercício como uma atividade complementar importante ao tratamento dela. Daí tinha lá que nurse, que é enfermeiro, fisioterapeuta, não era fisioterapeuta, era enfermeiro e principalmente oncologista não recomendava exercício, entendeu? Que são pessoas que estão ali no convívio direto com as pessoas que estão sendo tratadas. Então tem que ter uma rede multiprofissional, né? Que realmente cuide dessa pessoa e que oriente essa pessoa. E fale o que é importante Tem que também. convencer essa pessoa, não simplesmente para dizer para ela, olha, você tem que se movimentar, porque em todo lugar você liga no Fantástico, você olha numa revista, em qualquer lugar, nós do curso de Educação Física, a gente sabe que o exercício ele é extremamente benéfico. Mas mostrar para eles que isso é importante clinicamente, né? Ó, esse aqui que está aqui, ó, não sei se você está vendo aí, é o Eduardo Romero. Não. Ó, não basta falarmos, ele é um ecologista. Temos que demonstrar aos pacientes a importância de se fazer atividade física em todos os sentidos. Para isso tem que ter persistência. E é o que ele faz com os pacientes dele. Ele faz um trabalho sensacional E daí dele. falaram aqui, ó, que o médico tem um poder muito grande sobre o paciente, principalmente ecologista, com certeza. Mas ele precisa acreditar, né? E ele precisa conhecer, saber que o exercício pode trazer. Por exemplo, câncer de mama, que a mulher faz esvaziamento da mama e tira linfonodo, sentinela e outros ali. Ainda há, eu lembro que eu fui dar um curso na medicina preventiva da UFPR, eu gosto até de falar, né? Que... o Fábio eu estava conversando com ele hoje. Fábio, eu aprendi muito com você, viu? A gente estava numa reunião antes dessa live aqui, e ele estava falando da importância que a gente tem, ele estava falando de políticas públicas, do SUS, o que se tem, e da importância das equipes multiprofissionais e desse entendimento, que não necessariamente a pessoa ter informação quer dizer que ela vai mudar sua conduta e vai adotar uma conduta de um estilo de vida mais ativo, né? Mas daí eu esqueci o que eu ia falar, gente... Meu Deus do céu, eu ia falar alguma coisa interessante que me veio, assim, sobre... Estão falando de convencer os pacientes, né? De mostrar para eles que é importante que eles façam exercício, porque é a única forma de ver que a coisa vai funcionar, né? Essa ponte entre os profissionais, a equipe multidisciplinar, incluindo o profissional de educação física e os pacientes. Outra coisa, por exemplo, né, é que a adesão a essas recomendações, quando elas são bem, a gente sabe que são as recomendações que são assim, olha, se você quiser ter o melhor benefício, a maior magnitude de benefícios, siga isso daqui. Só que a pessoa não segue. Daí, uma das coisas, por exemplo, que a gente está estudando, que é o mestrado do Rafael, é a gente fazer exercício em grupo, supervisionado, mas em grupo. E no caso com pacientes que tiveram câncer de mama. E numa atividade que normalmente não é recomendada por muitos dos oncologistas, porque mexe com membros superiores, e principalmente para as mulheres também, né? Não, na que eu vou falar agora. Canoagem, que mexe muito com membros superiores, por exemplo, do remama, mexe muito com membros superiores, que ainda alguns oncologistas, e o seu amigo me corrija se eu estiver errado, né? Que você não poderia carregar mais do que 2,5 kg
do lado do braço que você teve o esvaziamento. Então, tem muitas mulheres que têm medo de movimentar o braço, tem linfedema, tem medo de exercitar. Então, qual é a conduta, por exemplo, das mulheres que fazem o remama? Que elas não só podem movimentar os membros superiores, como elas devem. A única precaução, elas têm que usar aquelas luvas que vêm até aqui, assim, ó, de compressão, né? Sim. Para fazer a atividade física. Mas muitos fisioterapeutas relataram, quando eu fui dar aula lá no Paraná, que eles ainda estavam reabilitando muita gente que às vezes passou muito tempo da cirurgia e estavam com redução na movimentação, medo de movimentar o braço, o lado Atrofiando. que já está, né? É processo de E atrofia. daí que perde mobilidade mesmo, mas que isso hoje em dia a gente sabe que é inclusive recomendado e tem todo... E fazer o trabalho junto também, junto com outras pessoas que compartilharam da mesma dificuldade de passar por um tratamento pesado como esse, é muito enriquecedora, porque elas se ajudam demais. É diferente É de porque você cada um fazer entende o sozinho. problema do outro, da outra. Acho que esse é um E ponto por uma crucial. equipe bem treinada que conheça o que elas passaram também, né? Exatamente. Exatamente, seja da área de oncologia, exige que a pessoa tenha um conhecimento do que as pessoas podem e não podem fazer. Então, um profissional de educação física tem que ser um profissional bem formado e que saiba trabalhar com essa população também, né? Exatamente. E de todas as suas limitações, tudo que elas têm. Porque eu também estava lendo outros trabalhos, eu acho que isso é muito legal, ler sobre tudo, né? Não só sobre o mecanismo, ou a proteína expressa, isso ou aquilo, aquela célula, mas eu estava Micro, né? vendo que Não macro. não só, mas olha, veja, pós-tratamento de câncer, por exemplo, vou falar do câncer de mama. Muitas das mulheres elas sofrem menopausa precoce, então isso mexe com a vida familiar delas, né? Muitas delas não conseguem voltar a trabalhar ou perdem seus empregos. Muitas delas sofrem também isso todo paciente que passa por um esquema pesado de quimioterapia, do que eles chamam de chemobrain, que você tem alterações cognitivas da toxicidade dos quimioterápicos, que eles chamam como chemobrain, Tanto é entendeu? agressão, né? Chemo de quimioterapia, brain, Brain de de cérebro. cérebro, isso, chemobrain. E, e, e também tem problemas de ansiedade, problemas com sono, neuromotores. Então, assim, é uma população diferenciada que você tem que saber tudo, e daí que o exercício é a coisa mais linda do mundo. Por quê? Porque ele mexe em tudo isso, né? Ele Uhum. melhora a cognição, ele melhora a atenção, ele melhora dor, que elas têm muito, fadiga, que elas sentem demais, Se entendeu? for câncer de mama, então, com tamoxifeno, né? Ela pode ter artralgia. Isso também leva ela a Também se tem movimentar menos. menos, tem dor, então até nisso é perfeito, o exercício vai ajudar muito, entendeu? E o fato de estar com outras pessoas também, isso ajuda bastante. Apareceu aqui uma coisa escrita, mas eu perdi, passou rápido. Desgaste do tratamento, na verdade, é completamente o contrário, não entendi. Talvez seja alguma coisa que para mim já sumiu. Talvez a pessoa tenha dito que ela acha que ficar em repouso ela vai sofrer menos de artralgia ou de dor ou daquilo, de fadiga. Contrário, né? E na realidade, se ela era ao contrário, se ela se exercitar, vai ser melhor ainda, né? Acompanhamento psicológico é fundamental. Quem passa por psicoterapia ajuda bem. Isso tem alguns trabalhos que mostram. É importante dessa equipe multidisciplinar. Por exemplo, no Remama, agora,
As pacientes são, olha que legal, porque é um trabalho multidisciplinar, por quê? E multiprofissional, porque as pessoas lá do ICESP que recomendam que elas vão para a raia remar, daí todo mundo conhece lá no ICESP o programa Remama, e daí todo mundo já entra querendo saber se vai para o Remama. Ele é indicado, então lá tem fisioterapeuta, tem professor de educação física, tem fisiatra e tem oncologista, todo mundo conhece e fala, olha, é bacana, pode ir lá, vamos lá, frequentar. Para você ter ideia, a gente teve um aumento tão grande nesses últimos anos de procura de mulheres pelo Remama, que a gente não teve que abrir outras turmas. E a gente conseguiu, né, um barco dragão que cabe 22 por vez. Tipo aqueles vikings, aquela coisa meio... Exatamente, porque daí elas também participam do festival, né, de Dragon Boats no Outubro Rosa, é lindo, e elas participam. O qualitativo disso deve ser sensacional, né? Maravilhoso. E isso a gente está tentando fazer, por exemplo, no trabalho do Rafael, a gente está trabalhando, óbvio, não é com as mulheres que vão para o trabalho de extensão, é um braço, é pesquisa à parte, depois elas são convidadas para integrar o Remama, né? Mas são da mesma procedência. E daí a gente está aplicando questionários para ver tudo isso, autoimagem, dor, e estamos comparando, fazendo, por exemplo, o que o SUS passa, por exemplo, para essas pessoas, que é importante ter uma vida ativa, fazer os 150 minutos de exercício físico na semana. O Vitor Matitudo já vinha falando faz tempo junto com o colégio, né? E recebe um booklet, uma cartilha para ir para casa para ter uma vida ativa, entendeu? Então a gente está comparando esse pessoal que vai para casa, que recebe lá as orientações, seja ativo, muito bem, parabéns, bate palma e manda para casa. E daí fazendo parte de um trabalho supervisionado, mas que é em grupo, não é super individualizado, e daí a gente vai comparar depois com o que é prescrito pelos guidelines, né, dessas organizações mais internacionais. Você falou em prescrição, semana retrasada eu participei de na verdade não foi uma live, foi uma palestra, não sei se você conhece o Cláudio Battaglini. Já ouviu falar? É um brasileiro que está na Universidade de Carolina do Norte faz um tempo já, e ele tem trabalhado com isso, eles estão iniciando uma parceria com a Católica aqui em Brasília. Fala que aqui em Brasília porque é no Centro-Oeste, né? Um pouco mais próximo daqui. E aí uma das perguntas, eu não lembro se foi o Herbert, porque imagina o Herbert, né? O Herbert Simone, ele quer saber de variabilidade da frequência cardíaca, de marcadores respiratórios, né? Aí uma coisa que me chamou a atenção... E atividade sim, agora ele está em atletas master, né? E o telômero a gente sabe estudar no câncer, viu, Herbert? Só passar esse recado para ele, que daí também... Eu nem sei se ele está aqui também, porque ele falou que ia tentar assistir, eu não vi se ele entrou, se ele tiver, dá um beijinho aí. Recado para ele. Mas sabe o que o Cláudio falou? Ele falou assim que o lactato não é um bom marcador, não sabe por que motivo ainda, mas principalmente as mulheres com câncer de mama, os dados de lactato são subestimados. Na hora que você faz uma máxima fase, um lactato mínimo, qualquer que seja o teste, ou a concentração não sobe. Eu fiquei pensando nisso umas 2 semanas. Falei, meu Deus, né? Eu utilizei o lactato a vida inteira para prescrever com os animais e e isso ele fez com humanos, tá? Com as mulheres lá. E alguém perguntou aqui de prescrição agora há pouco, e o Herbert tinha falado disso lá também, mas parece não ser o lactato sanguíneo, né? Parece não ser um bom marcador para a gente utilizar, mas há outros, como limiares ventilatórios, enfim. Se não for o caso de um câncer de pulmão, que pode estar algum problema ali, mas são problemas que a gente vai enfrentar enquanto profissional de educação física, né? Quando for pensar na prescrição, mas é o que você disse, o pouco que esses pacientes fazem, pensando naqueles guidelines de 150 minutos, eles são tanto preventivos do câncer, né? E estão relacionados ao tratamento de vários outros. Eu vi uma pesquisa no British Journal Cancer, esses dias, eles fizeram um follow-up de anos, mostrando que os pacientes, são 7 ou 8 tipos lá de câncer que podem ser prevenidos só pela atividade física. E nós temos
17 segundos, mas aí acho que a gente pode voltar para finalizar, tá? Ó, a Pessoal, fica Vanessa aí. falou que o tumor usa o lactato como substrato energético. Sim, a hipótese do Warburg Effect lá, né? Que pode ser Exatamente. utilizado como... E